Para isso estamos aqui. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas neste último dia. Jesus Cristo em Espírito Santo falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Isso é o que diz o Espírito Santo às igrejas neste último dia, por meio do seu anjo mensageiro, assim como nas eras passadas, diz a Escritura, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que era que o Espírito Santo dizia em cada era, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, pois o que o Espírito estava dizendo era o que estava falando por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E agora, o que é que o Espírito Santo diz às igrejas? Pois o que estaria falando por meio do seu anjo mensageiro. Todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E assim estaria revelando à sua igreja o mistério do sétimo selo, que causou silêncio no céu por quase meia hora, quando foi aberto o sétimo selo no céu, em Apocalipse, capítulo 8 e versículo 1. Agora, o mistério contido no sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o mistério que Jesus Cristo, em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, estaria revelando à sua igreja e a todas as igrejas neste último dia, falando por meio do seu anjo mensageiro a todos os seres humanos na era da pedra angular e dispensação do reino. Vimos o que é o mistério da grande voz de trombeta. Essa é a grande voz de trombeta da qual também fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 51 em diante, onde diz da seguinte maneira: eis que vos digo um mistério. Vem? É um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aqui temos a promessa da trombeta final, que é a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, revelando por meio do seu anjo mensageiro. E essa trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino sendo proclamado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, ungido pelo Espírito de Jesus Cristo neste último dia. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando a trombeta final para, depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados, nós, os que vivemos, sejamos transformados e sejamos arrebatados ao céu para
e à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Disso também nos falou São Paulo em sua carta de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 em diante, onde diz da seguinte maneira, e quero ler: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele, ou seja, aos que seus corpos morreram. Assim também Deus trará com ele quem? Os que dormiram com ele. Pelo qual vos dizemos isto em palavra do Senhor, que nós, os que vivemos e permanecemos até a sua vinda, ou que tivermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa divina para os filhos e filhas de Deus que estariam vivendo neste último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio, no qual já estamos vivendo, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E para o que estamos vivendo no último dia, para estar escutando a grande voz como de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer neste último dia e neste tempo final e na era da pedra angular e na dispensação do reino. Chegamos ao tempo do cumprimento do mistério da grande voz como de trombeta no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo no qual nós estamos vivendo. Vimos qual é o mistério da grande voz como de trombeta no último dia. É a voz de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo estaria manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas. E chegamos ao tempo do cumprimento do mistério da grande voz como de trombeta no último dia.